Olha, tem gente que, como eu, como você, adora apagar a fogueira com gasolina, com querosene. E tem alguns lá na Procuradoria-Geral da República. É, olha o que aconteceu. Cinco subprocuradores gerais da República, que fazem parte do Conselho Superior do Ministério Público, eles assinaram uma nota pedindo, assim, exigindo, na verdade, que o Augusto Aras ele investigue o Bolsonaro pelo fato do Bolsonaro ter dito que não haveria eleição se não tiver voto impresso. Isso é crime. Aí na nota eles falam, ó, o Bolsonaro ele tá não apenas ameaçando a lisura do pleito eleitoral, ou seja, a veracidade do pleito, se é confiável ou não, mas ele está ameaçando até a realização da eleição em si. Então ele tem que ser investigado por crime pela Procuradoria-Geral da República e também querem que ele seja investigado no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente é o Barroso. Olha só, atualmente são 10 subprocuradores gerais nesse conselho. 5 assinaram isso pressionando o Augusto Aras. No meio dessa pressão que o Augusto Aras está sofrendo, e eu vou te falar, 5 assinaram, mas geralmente assinam 7 ou 8. Os outros talvez não tenham assinado porque não tenha chegado até eles, ou porque estão fazendo outra coisa, mas vários estão pressionando nos bastidores, não querem colocar o nome ali para o Bolsonaro ver e perseguir depois, mas nos bastidores pressionam. Enquanto isso, o Augusto Aras viu que o Bolsonaro não o escolheu para STF. O sonho STF supremo do Augusto Aras foi por água abaixo. Se ele quiser sonho, vai ter que ir na padaria comprar porque o sonho dele acabou. Olha, só que tem uma coisa. Se a indicação do André Mendonça não passar, aí o Augusto Aras é o plano B. Já estão falando que ele é o plano B. O Augusto Aras está pressionado, muito pressionado aí para cima do Bolsonaro. Por outro lado, ele está naqueles últimos dias, último mês, na verdade, que isso será decidido em agosto, em que ele vai saber se ele vai para o STF ou não. E o Bolsonaro está com esse problemão agora para resolver. Por quê? Porque ele falou que não ia ter eleição se não tivesse voto impresso, que é fraude e tudo mais, xingou o Barroso. E se tiver uma investigação contra isso no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro pode ser até impedido de disputar a eleição. E é isso que a terceira via quer. Vou falar disso tudo. Mas antes, olha, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Que não adianta abrir investigação, abre outra, e a casa não cai. Porque uma hora tem que ser enjaulado esse assassino. Então se você quer ver esse assassino preso, o Bolsonaro enjaulado, então inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, que é o som nosso rodando essa cidade de Buíque, em Pernambuco, no interior de Pernambuco. A gente rodou lá ontem por 3 horas denunciando todos os crimes desse desgoverno genocida, que ele quis roubar quase 2 bilhões com a Covaxin, que ele não quis comprar as outras vacinas, que ele gastou bilhões em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro e que todo esse desastre econômico é culpa do Bolsonaro e do negacionismo dele, que agora a gente sabe que não é negacionismo não, é corrupção mesmo da brava. E a gente está rodando em no mínimo 10 cidades por semana. Ó, tem tanta cidade que a gente já rodou. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo, além de inscrever, tem o botão Seja Membro do lado. Clique em Seja Membro e aí você vai ajudar as ações do Plantão Brasil. Ó, é R$3 por mês, 10 centavos por dia. Isso já está ajudando a gente a ampliar. Ou, no primeiro comentário tem o Pix, tem o PicPay e tem as outras redes sociais para quem quiser seguir também. Aproveita e se inscreve no canal. Aí é de graça, hein? Só clicar em inscrever e você está ajudando muito a oposição ao desgoverno. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo. O Bolsonaro está com mais... Imagina o cara que já está cheio de problema. Aí vem mais um. E olha que era para ser solução, não era para ser problema. O que acontece é, primeiro, o problema político que eu vou explicar. O Bolsonaro indicou o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, ok? Ok. Aí, dizem que há entre 33 a 36 votos contra o Mendonça. Então ele passaria. Precisa de 41 votos para passar a indicação dele. Tá. Só que tem um problema, e aí um problemão que o Bolsonaro tem. O aliado ou ex-aliado do Bolsonaro, Davi Alcolumbre, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não se lembra, no começo do ano, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia eram presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, eles entraram no STF para tentar ter um novo mandato no STF. O Rodrigo Maia calculou tudo errado, fez um cálculo bem errado, que lhe custou muito politicamente, e o que aconteceu? O STF não deixou que nenhum dos dois concorressem à reeleição. E olha, o caso do Davi Alcolumbre, ele tinha 99% de certeza que ele poderia, mas ele culpa o Rodrigo Maia, pelo fato do Rodrigo Maia ter insistido muito nisso até o fim. O caso do Rodrigo Maia era impossível dele ganhar no STF. Ele culpa o Rodrigo Maia por ele não ser hoje o presidente do Senado. O presidente do Senado tem muito poder. O Rodrigo Pacheco aí, ele atrasou a CPI da Covid por quase 3 meses,
Aí agora ele tem o poder de talvez atrasar um pouquinho mais a CPI, se ele não quiser fazer com que a CPI continue, mas já falou que vai continuar a CPI sim. Ele tem poder, tem muito poder o presidente do Senado. O Davi Alcolumbre tá bravo com o Rodrigo Maia, mas tudo indica que ele não tem uma relação muito boa com alguns outros aliados do Bolsonaro, entre eles o André Mendonça. O que acontece é que o fato do Davi Alcolumbre ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça é ele, e só ele, quem escolhe quando ele vai pautar a sabatina do André Mendonça. Ele podia falar, ó, anuncia aí oficialmente que eu marco aí para essa semana agora, já é sabatinado, e só depois da sabatina é que o plenário do Senado pode votar se ele é indicado ou não ao STF. Ó, eu vou te falar, se fosse hoje, eu tenho quase certeza que o André Mendonça ia acabar, ele acabar aprovado, porque muitos senadores falam um monte, mas na hora lá, deixa o cara. Tá. O que acontece é o seguinte, o Davi Alcolumbre falou, se for o Davi Mendonça, eu não vou pautar isso nunca, não será pautado. E aí ele tem o mesmo poder que o Arthur Lira tem de impeachment, o Davi Alcolumbre tem o poder de pautar ou não a indicação do André Mendonça. Ele pode simplesmente falar, quer saber? Eu não vou pautar agora, vamos deixar para agosto. Ele já falou que agora ninguém tem esperança de que seja agora. Só em agosto. Vamos deixar para agosto, só que aí tem mais 2, 3 semanas de CPI batendo forte no governo Bolsonaro. E agora o Augusto Aras, que é o plano B do Bolsonaro, o Bolsonaro não esconde para ninguém, o plano B é o Augusto Aras. O que o Augusto Aras vai fazer? Ele tem até agosto para agradar os senadores. Muita gente não sabe, mas quando ele foi indicado para a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, antes disso, ele também tem que ser aprovado pelo Senado. Antes disso, ele ia de gabinete em gabinete dos senadores para falar com eles. Agora, Augusto Aras tem 1 mês e pouco para fazer a mesma coisa, para pegar os contatos, ligar ou ir pessoalmente, e aí o Augusto Aras vai tentar minar um pouco o André Mendonça, fora o fato do desgaste do Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o Augusto Aras está pressionado aqui a abrir novas investigações contra o Bolsonaro. Já teve uma, do caso Covaxin, que foi aberta essa semana. Já é uma frente a mais contra o Bolsonaro. E ó, eu vou te falar, vai continuar vazando coisa, vai continuar vazando mensagem do Dominguete. Esse caso é talvez um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Isso vai chegar em um negócio de muitos, não é 2 bilhões da Covaxin, 1,6 bilhão, não são os 5 bilhões da Cancino, não são também os não sei quantos bilhões da Sputnik, não é só isso. Tem muito mais coisa aí, então é a pontinha de um iceberg, e nesse caso ó, é um iceberg grande. A coisa tá feia para o Bolsonaro, isso vai continuar vazando. Aí, imagina que vem os subprocuradores gerais da República e dizem, Augusto Aras, você como procurador-geral da República, você tem que investigar o Bolsonaro, porque ele falou que não vai ter eleição se não tiver voto impresso. Bolsonaro, na sexta-feira, ele tava todo... O Bolsonaro tá mal, hein? Oh, meu Deus. Olha, já o cara tem um... Eu não tô desejando não, porque eu quero que ele seja enjaulado. Mas se acontecer, eu não fico triste. Mas já o cara tem um ataque, o cara tá mal. O Bolsonaro, você vê ele nos últimos dias... Eu acho que o Bolsonaro envelheceu 20 anos nos últimos 10 dias. Tá mal, ó. Um fascista que não dorme, bem feito. O lugar dele é jaula. Aí, o Bolsonaro tá mal. Na sexta-feira, ele também todo doido falou, ó, não vai ter eleição se não tiver voto impresso. Aí, um dia antes, ele falou que, olha, eu até mostrei aqui no canal, mostrei também no meu TikTok, ó, sigam-me no TikTok, tá no primeiro comentário. Eu mostrei o Bolsonaro falando, olha, viraram uma moeda 271 vezes, que é o número de átomos da Terra, isso é fraude. Umas coisas loucas que ele fala, não tá fazendo... Ele já é uma pessoa burra, que não fala muito coisa com coisa, mas tá pior, tá muito pior, fora o soluço dele, tá toda hora assim, olha... Aí, imagina, por conta dessas falas, aí depois falou que o Barroso era ligado à pedofilia, o Fux se encontrou com o Bolsonaro... na segunda-feira à noite, e o Fux saiu falando para a imprensa que o Bolsonaro pediu perdão, ele me pediu perdão, e o Bolsonaro não desmentiu, ele teve que pedir perdão para o Fux pela ofensa que ele fez ao Barroso, aí depois falou mal do Barroso de novo, tá, isso tudo acontecendo, e não são 5 assinaram, mas tem mais uns 2 ou 3 dos 10, que se não forem todos, deve ter 1 ou 2 bolsominions, né? Sempre tem 1 ou 2 bolsominions, mas os outros todos empurrando o Augusto Aras para falar, investigue o homem, investigue o Bolsonaro, abra essa investigação, porque se ele abre essa investigação, isso vai para o TSE. Aí é que está o plano, olha só, essa é a parte mais importante que você tem que perceber. O plano da terceira via é tirar o Bolsonaro da eleição. Se não der para tirá-lo por meio de impeachment ou por outros meios, um meio de tirá-lo é no TSE, com qualquer investigação no TSE, que o TSE
São lá 7 ministros, eles decidem, ó, a punição é que ele fique inelegível por 8 anos, por 4 anos. Não precisa nem mais de 1 ano, porque a eleição é daqui 1 ano e pouco. Ó, fica inelegível por 1 ano. Pronto, não participa da eleição de 2022. Audição Buíque, Pernambuco. Assista aos vídeos do canal Plutão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país é você. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país é você. Fora Bolsonaro, acabou pra você. 4.000 mortes por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta. Aqui. E a gente está no mínimo 10 cidades por semana. Ó, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles. Que tá caindo. O Bolsonaro tá completamente de mãos atadas pro que vai acontecer pro futuro dele, porque ele já perdeu todo o cacife e agora é só pancada, pancada atrás de pancada. É isso. Falou.